Aleluia, Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Meus irmãos, sem perda de tempo, abra sua Bíblia comigo. No mesmo tema, livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Segura aí só mais um pouquinho, que eu creio que Deus tem algo para falar com você nessa noite aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Amém? Pode sentar dando glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meus irmãos, primeiramente eu quero agradecer ao meu Deus por mais essa oportunidade, por estar mais uma vez pregando, ministrando, levando a palavra do Senhor. Eu quero aqui agradecer primeiramente minha pastora, vice-pastora presidente, pastora Lucivane, que assim que eu falei para ela que pra gente poder mudar o congresso para cá, ela não mediu esforços, né, e cedeu o lugar, a gente está aqui, que Deus venha lhe abençoar e lhe honrar cada vez mais, amém? Quero mandar um abraço também para minha pastora Nayane, que está assistindo, levita Nayane Mendes. Deus em Cristo venha abençoar grandemente. Ao cantor Silvino, glória a Deus, Levione, cantor Luiz, para mim é uma honra estar mais uma vez dividindo o altar com o Senhor, profeta. Estivemos juntos lá em Marabá, foi bênção, glória a Deus. Samuel, Deus em Cristo venha abençoar a sua vida, mais uma vez obrigado pela confiança, tá? Meu amigo pregador André, meu Deus, cantora Maria, que Deus venha abençoar grandemente seu ministério, Felipe, e a levita Sara, minha namorada, que Deus venha abençoar grandemente. Meus irmãos, eu não vou pregar não, vou só entregar aquilo que Deus me mostrou, amém? Glória a Deus, Deus é forte. Meus irmãos, no livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer então, no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que Deus ele criou primeiramente os céus antes de criar. Que Deus ele criou primeiramente os céus, podemos entender então, cantor Luiz, que antes de Deus nos fazer, os anjos, os arcanjos, os querubins existiam. E entre esses anjos existia um chamado Lúcifer. E a Bíblia então vai dizer que agora ele vai se rebeliar contra Deus. A Bíblia vai dizer que ele fala: subirei até o terceiro céu, levantarei o meu trono, serei assim como o Altíssimo. Aí Deus fala o seguinte: porque a minha glória eu não dou para ninguém, a minha glória eu não dou para ninguém. Desce para baixo. Aí a Bíblia vai dizer que agora ele desce. E nesse meio tempo, Adão e Eva já estão no jardim. Aí agora a Bíblia vai dizer que Adão e Eva eles caem. E quando Deus ele desce no jardim, está escrito, livro de Gênesis capítulo 3, quando ele desce no jardim, a Bíblia vai dizer que Deus pergunta o seguinte: aonde é que vocês estão? Nessa noite eu pergunto para você, qual é a distância que você está de Deus? Aonde é que você está? Aí a Bíblia vai dizer então que Adão fala o seguinte: olha, foi a mulher que me deu. Aí Deus vai falar com a mulher, fala o seguinte: não, foi a serpente. Aí agora Deus vai falar com a serpente. Aí Deus fala o seguinte: olha, maldita és tu. Aleluia, Espírito Santo. Maldita és tu. Tu vai andar o restante da tua vida com ventre áspero. E a mulher vai sofrer a dor de parto. Só que algo que me deixa muito interessante nessa passagem. No meu entendimento ali, Deus ele começa a mostrar a primeira profecia de Jesus. Mas como assim? Porque Deus ele vai virar para a serpente e vai falar o seguinte: do ventre da mulher vai nascer um que vai pisar na tua cabeça. No ventre da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Aí a Bíblia vai dizer que no livro de Lucas, capítulo 1, vem a profecia. Jesus ele nasce. Ô Espírito Santo, meu Deus. E quando Jesus ele nasce na época de Herodes.
Ah, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E quando Herodes fica sabendo que nasceu um novo rei, ele fica incomodado com aquilo. Está errado. Aí a Bíblia vai dizer então que surge uma estrela no Oriente, para que os magos possam encontrar Jesus. Aí o rei fala o seguinte, pregador André: encontram Jesus, e quando vocês encontrar Jesus, vocês voltam, que eu também quero ir adorar ele. Mas ele não queria adorar Jesus, ele queria matar Jesus. Mas por quê? Porque Jesus já nasceu incomodando o inferno. É igualmente eu e você, irmãos. Irmãos, sabe por quê que muitas das vezes o inimigo ele tem se levantado contra mim, contra a tua vida? É porque eu e você, nós temos um brilho diferente. E quem tem um brilho diferente, irmão, pode ter certeza que vai incomodar o inferno. Aí a Bíblia vai dizer então no livro de Mateus, um capítulo 4, que Jesus ele é batizado por João Batista. E depois que Jesus ele é batizado por João Batista, a Bíblia vai dizer que Jesus ele começa, vai para o deserto, passa 40 dias e 40 noites. E depois que ele passa esse tempo por lá, agora a Bíblia vai dizer que ele vai começar a fazer os milagres e prodígios. O que mais me deixa feliz com essa passagem é porque Jesus ele ressuscitou morto há 4 dias, o Espírito Santo. Jesus ele curou o leproso. Jesus, ele deu visão ao cego. Jesus, ele fez aleijado caminhar. Ah, Espírito Santo. Jesus, ele não veio aqui para condenar ninguém. Ele veio pregar o reino dos céus. Ah, Jesus. E Jesus, ele nos deixa um mandamento muito interessante. Mas qual? Livro de Lucas, capítulo 10. Amai o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Ah, Jesus. Segundo mandamento, amai o teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que não ama nem a si mesmo, imagina o próximo. Ah, Espírito Santo. Mas por que, pregador? Porque está surgindo uma geração de juiz. Como assim, juiz? Como é que você quer condenar aquele que Deus já perdoou? Porque apontar o erro do outro é fácil. Ah, Espírito Santo. Mas chega lá e dá a mão e fala o seguinte: eu sei que você errou, eu sei que você pecou, mas eu estou aqui para te ajudar, eu sei que ainda tem jeito. Mas por que você fala isso? Porque a Bíblia vai dizer que um certo jovem estava todo machucado no meio do caminho. Passou um levita, passou um sacerdote, mas não deu a mão para ele. Agora vem um bom samaritano. A Bíblia vai dizer que ele passa óleo nas suas feridas. Ah, Jesus. Será que você tem amado o próximo? Quando você vê alguém no chão, qual é a primeira coisa que você mexe? O braço para poder levantar ou é a língua? Ah, Espírito Santo. Porque a minha Bíblia vai dizer no livro de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Livro de 1 João capítulo 4, versículo 20: aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Livro de Apocalipse capítulo 22: aquele que diz os cães, os que amam a mentira não herdarão o reino dos céus. Ah, Espírito Santo. Apontar o erro do outro é fácil, condenar o outro é fácil. Eu quero ver você chegar lá, dar a mão para ajudar a levantar. É muito fácil, irmão, porque quando você vê alguém no chão, quando você vê alguém machucado, aí você dá a mão para poder ajudar a levantar, você quer terminar de matar. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo hoje? Que ao invés de trazer para dentro da igreja, está tirando para fora. Que evangelho é esse que nós vivemos hoje? Já imaginou, você já observou uma coisa? Que quando alguém chegar em você e falar o seguinte: olha, fulano pecou, aí a pessoa já imagina logo: vixe, adulterou, caiu. Aí eu te pergunto: só existe só o pecado de adultério na Bíblia? E essa mentira que tu inventa? Pode esconder de Deus, pode esconder do homem, mas de Deus ninguém esconde. Porque a Bíblia vai dizer que Deus ele vê o oculto e o escondido. Antes de você fazer algo de errado, que a pessoa tem muita mania de olhar para um lado e para o outro. Não olha para o lado e para o outro, não, irmão, olha para cima. Porque a Bíblia vai dizer que por uma coisa pequena a gente pode ganhar o céu.
Mas por uma coisa mínima ainda a gente pode perder. E a Bíblia vai dizer que quando nós chegar naquele grande dia, Jesus vai falar o seguinte: amostre-me as tuas mãos. E o que é que a gente tem feito aqui na terra? Condenado o irmão porque pecou, condenando o irmão porque errou. Aí eu te pergunto, tu é perfeito? Se fosse perfeito, tu não estava aqui. Vai dizer que tu não erra também. Vai dizer que você também não peca. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus ele está no Monte das Oliveiras. Depois que ele desce do Monte das Oliveiras, agora ele vai. Depois que Jesus desce do Monte das Oliveiras, ele está orando. Desce da oração, ele vai livrar a mulher adúltera de ser apedrejada. Porque pegaram aquela mulher e expuseram ela, falando que ela foi pega em um ato. Agora imagina comigo. A Bíblia vai dizer que na lei de Moisés ela tinha que ser apedrejada. Agora imagina se Deus ele começa, pega os teus pensamentos, o que você faz depois que você sai do culto e começa a expor aqui para todo mundo. Se Deus ele começa a revelar o que você tem feito aqui no meio de todo mundo. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus está ensinando e pega aquela mulher e joga aos pés de Jesus. É para apedrejar ela, é? Então já que é para cumprir a lei, então vai cair pedra na cabeça de todo mundo. Não é para cumprir a lei? Então todo mundo vai ser apedrejado. Meu Deus. Eu tenho o costume de dizer que quando Jesus ele veio na terra, Jesus tinha duas bases. Qual? Primeiramente Deus, que de Deus é todo poder. E segundo, a oração. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 14, que depois que Jesus ele ora, ele anda por cima do mar. Agora, irmãos, já observou uma coisa? Que a gente já não tem orado como... A gente já não ora mais como orava antes. A gente já não busca mais como buscava antes. Mas por quê? Porque o tempo que era para Deus, a gente está ocupando com as coisas do mundo. Agora, imagina comigo. Quando chegar aquele grande dia, de repente a pastora Lucivânia se levanta aqui: irmãos, vamos fazer uma campanha. Não, eu estou sem tempo. Vamos no monte? Não, eu estou sem tempo. Vamos para a oração? Não, eu estou sem tempo. Aí de repente está eu e você lá, irmão, que também, isso também serve para mim, que eu não sou melhor que ninguém. Aí você está todo confiante: eu vou entrar. Aí Jesus olha para você e fala o seguinte: eu não tive tempo de anotar o teu nome no livro da vida. Ah, Jesus. Mas por quê? Porque o tempo que teve, irmão, não soube aproveitar. E o momento não é amanhã, o momento é hoje. Porque o amanhã não nos pertence. Ah, Espírito Santo, aleluia, Jesus. As pessoas, elas têm sempre a mania de falar o seguinte: não, depois eu faço, depois eu oro. Não é depois. É hoje. A Bíblia, eu prometo para os irmãos que eu não vou demorar. A Bíblia ela vai dizer que Jesus, ele vence a morte, irmão, de uma maneira tão sobrenatural, que quando ele chega na casa de Jairo, as pessoas começam a rir, quando ele fala que a menina está somente dormindo. Só que eles não sabiam que quem chegou lá foi o dono da vida. Mas por quê? Porque Jesus é o quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a videira. Jesus é o pão da vida. Jesus é a fonte de água viva. Jesus é a porta. Aleluia, Espírito Santo. Irmãos, o que nós temos feito aqui para Jesus, aqui na terra? Porque nós sabemos que o diabo ele não cessa. Aí a Bíblia vai falar o seguinte assim: resistireis ao diabo e ele fugirá de vós. Será que a gente tem resistido? Será que a gente tem lutado para poder tampar a brecha? Porque, irmãos, o diabo ele sabe muito bem como é que é o céu. O diabo, irmão, ele sabe muito bem como é que é lá. Porque o que fez o diabo perder o céu não foi ouro, não foi cristal. Porque a Bíblia vai dizer que o céu ele é feito de ouro e de cristal. Não foi o adultério, não foi roubar, mas foi o seu ego, foi o orgulho de querer ser maior do que Jesus, do que Deus. Irmão, se nós observar hoje em dia, irmão, já não tem mais pregador, já não tem mais cantor, tem somente artista em cima dos altares.
As pessoas estão usando os altares do Senhor para falar, eu prego mais, eu canto mais, e na verdade não faz nada, porque quem faz é Deus, quem pode é Deus, quem é Deus, sem a graça de Deus, irmão, você não faz nada. Sem a graça de Deus não faz. Já observou que ninguém hoje mais quer ver o irmão crescendo no ministério? Porque quando vê o irmão crescendo, vai falar, tem alguma coisa errada. Nós estávamos conversando sobre isso hoje. Porque ninguém hoje mais, irmão, quer ver você feliz, quer ver você alegre. E quando vê você feliz, quer arrumar um motivo para você ficar triste. Mas aí eu tenho algo da parte de Deus para falar para ti. Sabe qual é a raiva de muitos? É porque na hora, quando Deus te escolheu, Ele não pediu a opinião de ninguém. Aí tem muita gente que fala o seguinte, eu vou parar. Mas por que, pregador? Porque ninguém acreditou no meu ministério. Aí eu vou parar, porque duvidaram do meu ministério. Aí eu vou parar porque estão me apedrejando. Não para não, irmão, não para não, porque quem te prometeu foi Deus, e quem vai cumprir é Deus na tua vida. Lembra quando está Moisés ali com o povo de Israel, diante do Mar Vermelho? O que Deus fala para o povo? Moisés, por que esse povo clama a mim? Manda pena que eles marchem. A ordem de Deus não é para ficar parado, não é para ficar acomodado não, irmão. É para levantar, tomar uma posição e começar a marchar para o outro lado do mar. Como foi que os israelitas conseguiram derrubar as muralhas de Jericó? Foi marchando. Não desista da tua caminhada, não. Não desista do propósito que Deus tem na tua vida, não. Espírito Santo. Eu sei que dói, eu sei que machuca. O evangelho nunca foi fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Porque a Bíblia vai dizer que o reino dos céus é tomado por esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. Aí muitas das vezes você fala o seguinte: eu ouço tantas as pessoas falar que esse Jesus vai voltar, mas não volta. Espírito Santo, aleluia, Jesus. Agora fica comigo. O William Bonner entra com uma mensagem urgente. Fala o seguinte: algo extraordinário aconteceu. Mas o que? O povo evangélico sumiu. O povo evangélico desapareceu. Algo que ninguém acreditava aconteceu. Mas por quê? Jesus, meu Deus, Jesus voltou. Quando chegar aquele dia, a gente vai procurar essa palavra. Já não vai mais estar aqui. A porta da igreja vai estar aberta, mas vai estar vazia, porque a pastora subiu. Aqueles que estavam junto com ela, ombreado, subiu também. Aleluia, araia, subiando, araia, sou decai. Espírito Santo, aleluia, Jesus. Irmão, eu vou falar algo aqui, irmão, você pega, irmão. Se você não pega isso, não vai pegar mais nada. Jesus. Irmãos, a terra pode até estar se preparando para poder receber o anticristo, mas Jesus está preparando o céu para receber a igreja. Jesus o céu para poder receber a igreja. Mas por quê? Porque a glória da última casa é melhor que o da primeira. Não existe segunda casa. Não existe. É a última. Mas por quê? Porque aqui não é a nossa casa. Porque quando Jesus morreu, ele falou o seguinte: olha, eu vou preparar o lugar. Irmãos, Deus ele não fez o inferno para poder lançar o que ele criou. Deus ele não fez o inferno para nos lançar lá dentro. Deus ele fez o inferno para lançar o diabo e seus anjos caídos. O ser humano é tão incrédulo, é tão ingrato, e tem muito crente que tem espírito de porco. Mas como assim? Que Deus vai lá, tira da lama e ele volta. Acho que doeu, mas vai sarar, irmão. Tem muito crente que tem espírito de porco. Deus vai lá, tira, limpa, ele volta. E sabe o que eu acho mais interessante?
que eu aprendi. E nem todo mundo que está ouvindo essa palavra vai ser salvo. Mas por quê? Porque a Bíblia vai dizer, na história de Noé, o Noé e mais 7. Passou mais de 100 anos avisando que iria acontecer um dilúvio e ninguém deu crédito. Hoje também nós anunciamos que Jesus está voltando, que o arrebatamento está próximo e ninguém dá crédito, ninguém acredita. As pessoas não estão nem aí se ele vai voltar ou se não vai. Mas eu quero te falar algo, ele vai voltar. Mas por que ele vai voltar? O livro de Atos, capítulo 1, versículo 11. Varões galileus, por que estáis orando para as alturas? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto, da mesma maneira que viste subir, ele irá descer. Mas ele vai descer, irmão, para buscar uma igreja santa. Ele vai descer para buscar uma igreja lavada e remida. Ele vai descer para buscar uma igreja que ainda ora, que ainda busca, que ainda persevera em meio às lutas. Esse deserto que você está passando, essa luta não é para te matar, mas é para te honrar. Você tem que lutar para... Quando Jesus desceu, Jesus perdeu o céu para poder ganhar a terra. Se você quiser ganhar o céu, você vai ter que perder a terra, irmão. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como já foi falado aqui, irmãos, o meu plano, o meu projeto é subir para o céu. E quando eu chegar lá, eu quero ver o rosto de cada um de vocês. Eu não posso salvar ninguém, mas eu posso te dizer. Eu posso te direcionar o caminho certo. Aleluia, Espírito Santo.